Espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar aí estudando, né, participando das nossas aulas, tá bom? Eu tenho acompanhado aí poucas visualizações nos vídeos das nossas aulas. Vamos lá, galera, vamos participar, é importante para vocês, né? Dando continuidade ao conteúdo de História da Arte, hoje a gente vai abordar justamente um dos movimentos modernos artísticos, né, que é justamente o expressionismo, que surgiu como oposição ao impressionismo, mas também surgiu em um momento muito importante da história mundial, que é justamente no período da Grande Guerra, tá bom? Então vamos lá, galera. O expressionismo, né, ela é muito fácil de se abordar, né? Grandes nomes dentro do impressionismo, como o próprio Van Gogh, outro também muito importante é o Pablo Picasso, e assim por diante. Esses caras levaram justamente essa ideia expressionista, tá bom? Então, para que a gente possa entender, eu fiz aqui no quadro um mapa mental para que vocês possam acompanhar desde já as etapas principais desse movimento. Lembrando que hoje é apenas a parte 1 da nossa aula, né? Na próxima semana a gente vai ter a parte 2, onde a gente vai entrar com as características, né, relacionadas à pintura, à arquitetura e sobre um olhar mais a fundo de alguns artistas expressionistas, tá bom? Então vamos lá. Galera, o expressionismo, né, como eu falei no início da aula, surgiu no fim do século XIX, no momento em que a Alemanha passava por um período de guerra, né, pelo momento de guerra, um momento crítico, né, uma situação delicada. E aí ele vai trazer consigo as suas características e os seus pontos centrais para que a gente pudesse entender, né? Vocês vão observar aí pelas imagens, né, pelas artes renascentistas, tá bom? Essas características. Então vamos lá, ó. Foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Alemanha e se manifestou tanto na literatura, na dança, no cinema, no teatro, né? Então ele vai abranger todas as manifestações possíveis artísticas, tá bom? Vai se destacar nessa questão da pintura pelo fato dos seus artistas chamarem a atenção do mundo, né? Como o próprio Van Gogh, né? Como o próprio Pablo Picasso, desculpa. Então vamos lá, ó. Foi um movimento em oposição à ideia do impressionismo, né, que se destacava pela não objetividade. Então, se o impressionismo em si, né, ele trabalhava com essa questão do concreto, do real, né, com a questão da realidade, já a ideia, do expressionismo era trabalhar justamente fora dessa questão objetiva, mas sim trabalhar com a ideia da subjetividade. Então, além de trabalhar com a ideia do não objetivo, ele ainda tratava, né, para a ideia do artista e do espectador, a ideia de que era necessário essa obra, o artista, atingir tanto a questão psicológica como a questão problemática das pessoas. E essa característica a gente vai ver muito nítida justamente quando a gente for analisar as obras do Van Gogh, né? Segundo a historiografia, segundo quem estudou a vida de Van Gogh, fala que ele era um cara muito perturbado, né, pelas vozes, por isso que ele se encaixa muito bem nesse movimento expressionista. Beleza? Então vamos lá. Ó, e aí eu coloquei aqui para vocês 3 características ímpares, né? 3 características centrais desse movimento de uma forma geral. Então você tem subjetividade, fugir do tradicional, fugir dessa razão, de fugir do normal, de fugir do real, né? Você tem retratar os problemas sociais, tá bom? É nítido isso nas obras, a gente vai ver, eu vou colocar aí um videozinho da nossa aula que vai ser só sobre essa questão das obras expressionistas. E por fim, era retratar o mundo na visão do artista. Então, o professor aqui, né, eu sou um cara expressionista e eu vou retratar o mundo daquilo que eu vejo, né? O que é ruim para mim não poderia ser ruim para o Van Gogh, não poderia ser ruim para o Eduard Munch, né, que é outro grande nome desse movimento. Então vamos lá, galera. Então eu preparei aqui, ó, essa lista com 6 artistas centrais, né, principais desse movimento, para que a gente pudesse olhar a fundo depois no decorrente das outras aulas. Então você tem o Van Gogh, tá bom? O Eurico Requiem, tá bom? O Francis Marc, tá bom? O Eduard Munch, beleza? O Pablo Picasso e por fim o George Grosz. Então, galerinha, por hoje, a nossa aula chega ao fim, né? Espero encontrar vocês na próxima semana, dando continuidade ao movimento expressionista. Valeu!